Graça e paz, meus irmãos. Pessoal, trazendo mais um vídeo aqui do pastor Augusto Nicodemos, a conclusão de um estudo sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele faz algumas explicações sobre algumas doutrinas baseadas em documentos adventistas, em material de estudo adventista e, claro, evidentemente, comparando-os à Palavra de Deus, à Bíblia Sagrada. Lembrando também, pessoal, que são partes, esse estudo está dividido em 3 partes aqui mesmo no canal, e você pode encontrar esse vídeo completo, sem cortes, no canal do pastor Augusto Nicodemos. Quero lembrar os irmãos também que esse material aqui que nós exibimos aqui, ele é autorizado, tá bom? Nós temos autorização do próprio pastor para poder exibirmos o material do pastor aqui no canal, certo? Então nós somos um canal autorizado, trazendo aí alguns vídeos que podem abençoar a sua vida, que podem esclarecer algumas de suas dúvidas, e espero que de fato isso aconteça. Esse é o nosso propósito. Não é nosso propósito denegrir nenhuma denominação, mas apenas expor os fatos por meio desse servo de Deus chamado Augusto Nicodemos. Que Deus os abençoe. Satanás levará sobre si nossos pecados. Essa é outra doutrina adventista. É bem complicado. Em resumo, o que eles dizem é o seguinte, eu vou logo partir aqui para os finalmente. Tem uma passagem lá em Levítico 16, 15 a 16, e depois 22 e 26, onde Moisés instrui o povo a fazer o seguinte. Eles têm que tomar um bode, 2 bodes, no dia da expiação. Então, traz o primeiro bode e o primeiro bode é sacrificado pelos pecados dos israelitas. Em seguida, traz o segundo bode, o sacerdote impõe as mãos sobre ele e transfere os pecados dos israelitas para o bode. Depois o bode é solto no deserto, ele vai embora. Então, na interpretação adventista, aquele bode é Satanás. E o assunto é o seguinte, Cristo, como é que eles fazem? Cristo entrou no santuário terreno celeste agora, está fazendo expiação pelos nossos pecados, está terminando a obra dele. Quando ele vier em glória, na sua segunda vinda, ele vai pegar os nossos pecados e vai lançar sobre Satanás, e Satanás vai ser destruído juntamente com os nossos pecados. Então, na verdade, dessa perspectiva, quem é que paga os nossos pecados? Né? Que eles negam, obviamente. Estão dizendo que não é isso aí. Mas é a interpretação que eles fazem daquela passagem. O segundo bode é o diabo. Ele leva os pecados do povo de Deus. Deixa eu ler aqui o que é que eles dizem, né? Eu vou ler aqui uma passagem de Ellen White, O Grande Conflito. Esse livro que um dos livros que eu tive a oportunidade de ler para a pesquisa. No dia da expiação, o sumo sacerdote, havendo tomado uma oferta da congregação, entrava no lugar santíssimo com o sangue dessa oferta e o aspergia sobre o propiciatório, diretamente sobre a lei, para satisfazer as suas reivindicações. Até aqui está correto. É isso mesmo. O sacerdote, como eu disse, fazia exatamente isso. Então, em caráter de mediador, o sacerdote tomava sobre si os pecados e os retirava do santuário. Isso aqui não está lá em Levítico. Isso aqui já é ela dando a interpretação. Colocando as mãos sobre a cabeça do bode emissário, confessava todos esses pecados, transferindo-os assim figuradamente de si para o bode. Então, isso aí está correto. Só que não é transferindo do sacerdote para o bode, não é? Porque não tem essa transferência de pecado. Mas, de qualquer forma, é um ato simbólico, né? Quando o sacerdote coloca a cabeça sobre o segundo bode, aquilo é simbólico. A transferência não é real, porque ela fala como se fosse a transferência real. Aquilo é um símbolo. Tudo ali é simbólico. E o bode, então, levava esses pecados e eram considerados como para sempre separados do povo. Verificou-se também que, ao passo que a oferta pelo pecado apontava para Cristo como sacrifício, o primeiro bode, então, representa Cristo, porque ele é imolado pelo pecado, o bode emissário tipifica Satanás, autor do pecado, sobre quem os pecados dos verdadeiros penitentes são finalmente colocados. Quando Cristo, pelo mérito de seu próprio sangue, remover do santuário celestial, é o que ele está fazendo agora,
os pecados de seu povo, ao encerrar-se o seu ministério, ele colocará esses pecados sobre Satanás, que na execução do juízo deverá arcar com a pena final. Então, essa é a interpretação que está no livro Grande Conflito, que é o livro mais importante da Igreja Adventista. Em resumo, os pecados dos crentes são lançados no santuário lá no céu e lá ficam. Os pecados do santuário celestial são transferidos depois para Cristo e tornam-se pecados de Cristo. É o que Cristo está fazendo agora, quando ele entrou lá em 1844 no santuário celeste. Esses pecados de Cristo, na sua segunda vinda, são lançados sobre Satanás e ficam a lhe pertencer. E quando Satanás for aniquilado, também os pecados serão. Em suma, a essência do plano da salvação da Adventista aparenta fazer Satanás participar da obra da redenção, como alguém que vai sofrer e ser destruído pelos pecados dos homens. Aquela passagem de Levítico 16, a verdade é que os dois bodes são uma única oferta pelo pecado. E, evidentemente, uma dupla representação de Cristo. O ponto principal é que Cristo não somente sofre pelos nossos pecados, o primeiro bode, mas que ele leva os nossos pecados para longe de nós finalmente, o segundo bode. Os dois bodes são uma representação de Cristo, é tudo simbólico e figurado. Tudo é bastante simples e não precisa de ideias esquisitas que só obscurecem o sentido. As Escrituras são claras quando dizem que é Cristo que leva o nosso pecado. Isaías 53, ele levou sobre si as nossas iniquidades. Os nossos pecados levou sobre si. Pelas nossas feridas, pelas suas feridas, nós fomos sarados. É Cristo quem leva sobre si os nossos pecados e é Ele quem os afasta de nós. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Romanos 3, 25, 1 de João, capítulo 2, verso 2. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas pelos de todo mundo. E estou chegando ao fim, a guarda do domingo como dia do Senhor, que é um ponto que é assim, que o pessoal conhece os adventistas mais por isso, né? A insistência na guarda do sábado como dia do Senhor e a crítica aos evangélicos que guardam o domingo. Para os adventistas, a observância do domingo é apostasia. Ellen White, escrevendo no livro Testemunhos, a lei da observância do primeiro dia da semana é produto de uma cristandade apóstata. Ela diz também que a observância do domingo é fruto do mistério da iniquidade. Deve sua existência ao mistério da iniquidade e sua imposição é o virtual reconhecimento do romanismo. Mas será que as Escrituras desejam nos ensinar exatamente isso? Cristo, na verdade, é o Senhor do sábado, isto é, o sábado que submete a Ele. Deixa eu mostrar aqui para vocês as razões pelas quais os cristãos eles passaram a guardar o dia de domingo, depois da ressurreição de Cristo e do dia de Pentecostes. Primeiro, Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. Isso está claro. Leia, por exemplo, Marcos 16, verso 1. O primeiro dia da semana, que é o domingo, foi o dia especial das manifestações de Cristo. Ele se manifestou 5 vezes no primeiro domingo e outra vez no domingo seguinte. Lucas 24, João capítulo 20. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, que é um dia de domingo. Os cristãos dos tempos apostólicos costumavam se reunir aos domingos para celebrar a Santa Ceia do Senhor, pregar e separar suas ofertas. Atos capítulo 20, verso 7, 1 Coríntios 16, versos 1 e 2. A história confirma que a prática do domingo já acontecia antes do decreto de Constantino, porque eles dizem que quem introduziu a prática do domingo foi o imperador Constantino no século IV. Mas eu quero ler para vocês aqui algumas coisas. A lista é grande. Carta de Barnabé, do século 100, século 100, do ano 100 depois de Cristo. Nós celebramos o primeiro dia com regozijo, no qual Jesus ressuscitou dos mortos e após ter aparecido subiu aos céus.
A carta de Barnabé, Barnabé era um discípulo do apóstolo João, ele escreveu essa carta famosa, onde ele diz já, no ano 100, que os cristãos já se reuniam no dia do domingo. Inácio de Antioquia, numa carta do ano 107, não mais observamos o sábado, vivemos na observância do dia do Senhor, no qual também nossa vida reviveu por ele e por sua morte. Inácio de Antioquia, no ano 110, na sua carta aos Magnesianos, o cristão, deixando a velha ordem, já não guarda o sábado, senão o domingo. Justino Mártir, do ano 145, e no dia chamado domingo, todos, quer das cidades, quer dos campos, reúnem-se em um lugar, leem a memória dos apóstolos e dos profetas, a Bíblia, né? Trazem pão e vinho, dando graças a Deus, o presidente ora, o povo responde amém. Nós nos reunimos aos domingos porque é o primeiro dia da semana no qual Deus formou o mundo e porque Jesus Cristo, nosso Salvador, nesse dia ressuscitou dos mortos. Dionísio de Corinto, do ano 170, diz, na sua carta aos Coríntios, a igreja passou a guardar o dia do Senhor, que é o domingo. Bardessanes de Edessa, no ano 180, em certo dia, o primeiro dia da semana, nos reunimos, lemos e jejuamos. Orígenes, do ano 225, guardamos certos dias, como por exemplo, o dia do Senhor. Anatólio de Laodiceia, do ano 270, a festa solene da ressurreição do Senhor deve ser comemorada no primeiro dia da semana. Constituições apostólicas do terceiro século, no dia da ressurreição do Senhor, não deixemos de nos reunir dando graças a Deus. Cipriano de Cartago, no terceiro século, quando, porém, Cristo veio, tudo em verdade foi cumprido, pela razão do primeiro dia, depois do sábado, ser aquele em que o Senhor haveria de ressuscitar e vivificar-nos, dando a circuncisão do Espírito, assim também o primeiro dia chamamos dia do Senhor. E aqui a lista continua, eu não vou aborrecer vocês com citações dos pais da igreja, mas são centenas de citações em que os pais da igreja, nos seus escritos, muito antes de Constantino, eles dizem que os cristãos guardavam o domingo como sendo o dia do Senhor. O sábado foi abolido. Por essa razão, ele não aparece nos 4 preceitos lá de Atos, capítulo 15, de 20 a 29. E o texto de Colossenses, capítulo... Eu vou terminar com isso aqui. O texto de Colossenses, capítulo 2, 16 a 17, ele não deixa dúvida. Se você quiser abrir aí, olha o que é que diz o apóstolo Paulo. Filipenses 2, a partir do verso 16... Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, o dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Essa figura que Paulo está usando aqui, ela é muito interessante, eu gosto sempre de usar. Imagina que por trás de mim aqui tem essa luz bem forte, não é? E que o nosso irmão Adilson está se aproximando por trás de mim. Eu não conheço Adilson, ele está se aproximando por trás de mim. Qual é a primeira coisa que eu vou ver dele? A sombra. Olhando a sombra, eu vou ver que é um homem, não é, que os anos livraram dos cabelos, não é, que tal, né, elegante, está chegando, né? Está chegando, estou vendo a sombra. Então ele vem, passa por mim e fica frente a mim. Aí eu vejo cara a cara. Face a face. Estou vendo o corpo que produziu aquela sombra. Aí eu vejo que é uma pessoa simpática, elegante, né? E tudo mais. Eu preciso da sombra? Não, porque o corpo que produzia a sombra chegou. Então, o sábado era a sombra de Cristo andando no Antigo Testamento. Cristo vinha andando, chegando no Antigo Testamento. A primeira coisa que a gente viu é a sombra dele. Então, as coisas do Antigo Testamento, os sacrifícios, os sacerdotes, o sábado, tudo aquilo era a sombra que o corpo de Cristo projetava. Cristo já veio, ele já encarnou, eu não preciso mais da sombra. O sábado faz parte daquelas questões cerimoniais instituídas à nação de Israel, e o que prevalece é o princípio de você trabalhar 6 dias e descansar 1. E esse dia de descanso agora é o dia do descanso de Cristo, quando ele entra na sua glória depois da ressurreição. Então nós entendemos que cumprimos o 4º mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar, guardando-o através do domingo, porque esse mandamento apontava profeticamente para a ressurreição de Jesus Cristo.
Eu ainda podia falar sobre o juízo investigativo, né? O que Cristo está fazendo no céu, investigando os nossos pecados, mas eu creio que não é necessário, porque não tem nenhuma fundamentação bíblica para isso. A Bíblia diz que a obra de Cristo já foi completa. Ele ofereceu-se de uma vez por todas pelo pecado. E, portanto, não há mais nada a ser feito com relação às Escrituras Sagradas. Quem intercede por nós é o Senhor Jesus, uma vez que ele concluiu o seu sacrifício vicário, vivendo sempre para interceder por nós. Uma outra doutrina, diz que não tinha, mas tinha, só essa daqui. Eles acreditam na aniquilação dos ímpios e Satanás. A adventista não acredita no inferno, no sofrimento eterno. Eles ensinam que Satanás, seus demônios e todos os maus, os ímpios, eles serão aniquilados e completamente destruídos. O castigo deles vai ser deixar de existir. Então, os ímpios aqui, os idólatras, os mentirosos, os rebeldes, todos aqueles que a Bíblia diz que não entrarão no reino de Deus, o castigo deles será, na ressurreição dos mortos, eles serão aniquilados. Eles deixarão de existir para todo sempre. Eles não creem em sofrimento eterno. Aliás, Ellen White diz que a teoria do castigo eterno é uma das doutrinas falsas que constitui o vinho das abominações da Babilônia. Contudo, Jesus Cristo usou a mesma palavra para se referir à duração das bênçãos dos salvos e os tormentos dos perdidos. Tem tanto texto bíblico para contradizer isso aqui, eu vou usar só um. Mateus, capítulo 25. Jesus, depois de descrever o grande julgamento, em que vai ter as ovelhas à direita e os bodes à esquerda, e ele diz então: irão estes, se referindo às ovelhas, para os bodes, para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. A palavra eterna aqui, aionios, é a mesma nos dois casos. Então, quando eles dizem, quando Jesus disse que o castigo é eterno, ele é tão eterno quanto a vida eterna. A vida eterna não significa somente uma vida em comunhão com Deus eterno, não indica apenas a qualidade de vida, mas também a sua duração, em contraste com o sofrimento da morte. Da mesma forma, quando se refere ao castigo eterno, não é que é um castigo eterno porque será infligido por um Deus eterno, mas porque a sua duração é para todo sempre. Jesus se referiu a isso com outras palavras, dizendo que o verme não morre e o seu fogo nunca se apaga, que são expressões que se referem à eternidade do sofrimento. Conclusão: nós devemos ter cuidado para não generalizar, como eu disse. Dentro do adventismo existem diferentes linhas e correntes. Vai ter adventistas que vão dizer, mas eu não concordo com Ellen White nisso aqui. Amém. Ótimo. Né? Nós já vimos que, tirando o ensinamento de Ellen White e de alguns outros líderes do adventismo, o que o adventismo professa é semelhante ao que os evangélicos professam também. Então devemos ter cuidado para não fazer essas generalizações. Lembrar que aqui o que nós estamos fazendo é comparar doutrinas, e a nossa conclusão é que essas doutrinas que nós vimos aqui, elas são erradas, algumas delas são bem heréticas e contrárias ao Evangelho de Cristo, e se houver alguma linha adventista que professa e ensina essas heresias, para nós é seita. Não é a igreja evangélica. Se professa juízo investigativo, transferência de pecado para Satanás, guarda do sábado como sendo essencial para a salvação, para nós isso é seita. Não é cristianismo. Né? Mas pode ser que exista adventista que não acredita nessas coisas. Amém. Né? Quanto mais gente crente, para nós melhor. Bom, nós nos alegramos na verdade e não na injustiça. Vamos orar. Senhor, nós pedimos mais uma vez a Tua misericórdia sobre nós. Ajuda-nos a ver a importância de estudar a Tua palavra, de conhecer a verdade, de amar as pessoas e ter sabedoria para lidar com aqueles que têm pensamento diferente. Nós oramos por aqueles que estão aqui nesta manhã, aqueles que nos acompanham, que o Senhor os ajude e os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.